Olá pessoal, hoje Lucas capítulo 12, o fermento dos fariseus. Ajuntando-se entretanto muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos, pois, primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas disserdes, à luz será ouvido, e o que falaste ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis de temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a este temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 asses, e nenhum deles será esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e autoridades, não estejais ansiosos ou como pensando o que haveis de responder, nem o que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que deveis falar. A confiança nas riquezas, parábola do homem rico. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, derrubarei os meus celeiros e vou construir outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Então direi à minha alma: alma, tens em abundância muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. E disse aos discípulos: portanto vos digo, não os estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mas é a vida mais do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo ansioso, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem. Não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé.
Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas o vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas, fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros nos céus que nunca acabam, onde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também o vosso coração. A vigilância, estejais cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isso, que se o pai de família soubesse que hora havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estás vós também preparados, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, dize essas parábolas a nós, ou também a todos? E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para dar-lhe a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser no seu coração: O meu senhor demora, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia que ele não espera, numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube, e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Vim lançar fogo na terra, e que mais quero, se já está aceso? Importa, porém, que seja batizado com certo batismo, e como me angustio, até que venha a cumprir-se. Cuidais, vós que vim trazer paz à terra? Não, vos digo, mas antes dissensão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, e a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, e a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Os sinais dos tempos. E dizia também à multidão: Quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: Lá vem chuva, e assim acontece. E quando assopra o sul, dizeis: Haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir este tempo? E por que julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, fores com o teu adversário ao magistrado, procura livrar-se dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e o oficial te lance na prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo.
Lucas capítulo 13, a necessidade do arrependimento. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por serem padecidos tais coisas? Não, vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou daqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quanto homens habitavam em Jerusalém? Não, vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. A parábola da figueira infrutífera. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto e não achou. E disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa mais este ano até que eu a escave em redor e a esterque. Se der fruto, ficará, se não, depois a mandarás cortar. Cura de uma enferma no sábado. E ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos e andava encurvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a para perto de si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondendo, porém, o Senhor disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi, ou o seu jumento, e não o leva a beber? E não convia soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás a tinha presa? E dizendo isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Parábolas do grão de mostarda e do fermento. E dizia: aquele que é semelhante ao reino de Deus, e a que eu compararei? É semelhante a um grão de mostarda que um homem tomando o lançou na sua horta, e cresceu e se fez uma grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. E disse outra vez: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomando escondeu em 3 medidas de farinha até que tudo levedou. A porta estreita, hostilidade de Herodes. E percorria as cidades e as aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele então respondeu: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois, então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes a Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados do lado de fora. E virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus.
E eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão os derradeiros. Naquele mesmo dia chegaram os fariseus dizendo: sai, retira-te daqui, porque Herodes quer te matar. E respondendo ele disse: ide e dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matais os profetas e apedrejais os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha os seus pintinhos debaixo das asas e não quisestes? Eis que a vossa casa vos é deixada deserta, e em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Terminamos por aqui hoje. Que o Senhor te abençoe sempre. Amém.